licença, preciso fazer um gráfico de velocímetro aqui. Onde é que eu encontro um tutorial que me ajuda a fazer isso? Vai lá no ProcVTube. Ah, para ver tudo. Eu preciso também fazer uma conexão com dados externos no Excel. Onde é que eu posso aprender a fazer isso? ProcVTube também. Ah, legal. Escuta, você conhece um lava rápido por aqui? Eu tô precisando lavar o carro. Ah não, vê ali no Jet Alta. Obrigado. Obrigado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do ProcVTube. Hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com tabelas dentro do Excel. A partir do Office 2007, foi criado um novo recurso para facilitar o gerenciamento dos dados, que é o tipo de tabela que é um objeto dentro do Excel. Então, o primeiro passo é como que nós criamos este tipo de tabela. Nós temos aqui algumas informações de produto e vendas. Eu vou copiar essas informações e colar logo abaixo para nós fazermos algumas comparações. Então, aqui embaixo eu tenho essas mesmas informações e eu vou criar esta tabela. Eu venho aqui no menu Inserir e clico em Tabela. Aqui vai perguntar, minha tabela tem cabeçalhos. Clico, deixo marcado e clico em OK. E aqui ele criou esse objeto. Quais são as diferenças em trabalhar com essa tabela aqui abaixo ou essa tabela aqui de cima? Por exemplo, se eu quero criar um total, uma coluna de total, clico aqui em total, vou pressionar Alt igual para somar essas duas colunas, ele vai mostrar para mim a referência, pressiono Enter e arrasto a minha fórmula. Muito bem, nada demais até aqui. Se eu quero criar esta mesma coluna nesta tabela aqui abaixo, olha que interessante. Ao digitar total e pressionar Enter, a minha tabela já aumentou de tamanho e trouxe a formatação também, automaticamente. Ao pressionar Alt igual para somar essas duas colunas, aqui aparecerá o nome da tabela e o nome de cada coluna que eu estou efetuando esta soma, do primeiro trimestre ao segundo trimestre. Ao pressionar Enter, automaticamente a fórmula já é replicada para todas as linhas dessa tabela. Da mesma forma, se eu quero criar uma fórmula de variação de vendas, pressiono Enter e vou criar esta fórmula. Seleciono aqui o segundo trimestre, que é o H6, e vou dividir pelo G6. Isso menos 1 vai me trazer a porcentagem que eu já tinha formatado previamente. Arrasto a minha fórmula e observem que em nenhum momento o Excel trouxe a formatação automaticamente. Já na coluna de baixo, na tabela de baixo, vou criar esta mesma fórmula. Ao digitar igual e selecionar este campo, vai aparecer aqui, ó, segundo trimestre. Então, segundo trimestre eu vou dividir pelo primeiro trimestre menos 1, como estes campos já estão formatados com porcentagem, aparecerá automaticamente a formatação. E aqui é possível observar que a minha fórmula fica diferente da fórmula que nós inserimos na parte superior. E aqui está um pouco mais intuitivo, porque aqui apresenta o nome dos campos desta tabela. Outra coisa interessante que eu, nós podemos observar ao utilizar esse tipo de tabela é quando eu necessito obter alguma informação de um outro local da planilha utilizando informações desta tabela. Por exemplo, eu quero contar quantos produtos eu tenho dentro desta tabela. Então, vou digitar aqui quantidade de produtos e vou inserir uma fórmula para esta tabela
aqui de baixo. Então, vou utilizar a fórmula conte valores. E aqui dentro eu vou digitar o nome da minha tabela, que é tabela 7. Observem que ele já selecionou automaticamente. Ao abrir colchetes, eu vou dar um duplo clique em produto e fechar colchetes. E automaticamente aqui já está mostrando onde que a minha fórmula será utilizada nesta coluna. Ao fechar o parênteses e pressionar Enter, apareceu aqui 4 produtos. Vamos supor que eu queira criar uma nova linha dentro desta tabela. Eu vou selecionar o meu último campo e pressionar Tab. Automaticamente criou um novo campo. E eu vou colocar aqui um novo produto e inserir uma venda fictícia. Observem que automaticamente a minha fórmula já contemplou este novo produto que foi inserido. Isso não é possível nessa tabela aqui de cima, já que aqui ele traz a referência das células, ao invés de trazer o nome do campo. Então, esta é mais uma vantagem de nós trabalharmos com este tipo de tabela. Algumas informações importantes, algumas considerações sobre o que nós conseguimos fazer com esta tabela. Está aqui nesta ferramentas de tabela design. Sempre que eu crio esta tabela, esta opção me aparece. Selecionando aqui então, o primeiro ponto é que eu posso alterar o nome dessa tabela. Vou colocar aqui, por exemplo, como tabela de vendas. Um ponto importante é que eu não posso deixar espaços ou inserir caracteres especiais dentro deste nome. Por isso que eu coloquei desta forma. Outro ponto importante que nós temos aqui são essas opções aqui, ó. É possível inserir linhas de totais. Olha só que legal. Aqui na variação, eu não vou deixar totalizado, eu coloco como nenhum. E aqui neste campo aqui, ó, de total, eu posso colocar uma soma. Da mesma forma, inserir aqui também nestes dois campos. Então, aparecerá aqui já totalizado. E se eu quero inserir novamente uma nova linha, se eu pressionar Tab, não há nenhum problema. O total continuará aqui abaixo. Eu posso digitar aqui o nome de algum outro produto, bombom, por exemplo. Colocar uma venda aqui e outra venda aqui. Automaticamente o Excel já efetuou a soma e já replicou, né, todos os valores de fórmulas. Como estas células aqui já estavam em negrito, eu vou apenas retirar esta formatação para deixar formatado corretamente. E uma última observação, né, sobre estas opções. Aqui eu posso dar, por exemplo, um destaque para a primeira coluna. E aqui, ó, em estilos de tabela, eu posso aplicar uma formatação padrão. Então, eu posso escolher aqui uma formatação que for de minha preferência. Vou deixar esta aqui, apenas para destacar esta coluna. Gostaram da aula de hoje? Se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook e até a próxima.